Olá a todos, esse é um vídeo do professor Reinaldo Haas, e esta é a nossa aula da disciplina de Modelagem Numérica da Atmosfera, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje vamos explorar uma das ferramentas mais importantes para o nosso trabalho com simulações, o método de von Neumann, para analisar a estabilidade numérica. Este material servirá como um guia visual essencial para testarmos a estabilidade de equações diferenciais parciais lineares que governam o comportamento do nosso clima. O grande desafio da estabilidade numérica surge exatamente na transição entre a física contínua e a matemática discreta. Ao convertermos as equações contínuas da natureza em grades discretas para o computador, o erro de discretização gerado pode sair do controle com o passar do tempo. Para testarmos essa estabilidade e garantirmos que a simulação não exploda, nos apoiamos em três pilares: o método direto, o método da energia e o nosso foco de hoje, que é o método de von Neumann, ideal para equações lineares. A essência do método de von Neumann é bastante elegante. Em vez de focarmos no erro em pontos individuais e isolados da grade, o método expressa a solução global do sistema como uma sobreposição de ondas, utilizando para isso as séries de Fourier. A partir dessa separação, a estabilidade de cada componente de onda passa a ser testada individualmente. O princípio é simples. Se provarmos que nenhuma dessas ondas vai crescer infinitamente, o sistema numérico como um todo é classificado como estável. Vamos traduzir isso para a matemática rigorosa da nossa disciplina. Para aplicar o método, nós avaliamos o comportamento de uma única componente de onda em uma grade discreta. A equação que descreve essa onda discreta é U_J acento circunflexo n igual a Rho ratil, acento circunflexo n e acento circunflexo IKJ delta x. Note os índices. N representa o nível de tempo, J representa o índice da grade no espaço, K é o nosso número de onda espacial, e RHT, acento circunflexo n é a amplitude da onda no tempo n. O coração matemático desta análise é o fator de amplificação, que representamos por lambda. Esse fator nos responde à pergunta principal: como a onda muda de um passo de tempo para o próximo? Matematicamente, para avançar no tempo, nós multiplicamos o estado atual por lambda, resultando em RHT, acento circunflexo n mais 1, igual a lambda RHT, acento circunflexo n. Se isolarmos esse fator, chegamos à sua definição central: lambda igual a frac RHT, acento circunflexo n mais 1, RHT, acento circunflexo n. Isso nos leva à condição de ouro da estabilidade. Para que a solução do nosso modelo numérico permaneça limitada após inúmeros passos de tempo de integração, o fator de amplificação não pode crescer de forma alguma. Portanto, a condição é que o módulo de lambda seja menor ou igual a 1, lambda L1. Se essa condição for atendida, a onda se mantém com a mesma amplitude ou se achata, e o esquema é estável. Se por outro lado, lambda maior que 1, a amplitude explode para o infinito, evidenciando uma instabilidade numérica. Vamos aplicar esse conceito a um estudo de caso fundamental na meteorologia, a equação de advecção 1D. A nossa equação contínua é bem conhecida. Frac parcial U, parcial T. Mais x frac parcial U, parcial x igual a zero. Quando discretizamos essa equação em uma malha computacional, usando o esquema upstream, obtemos a seguinte aproximação. Frac U, underscore, J acento circunflexo, N mais 1, menos U underscore, J acento circunflexo, N delta T. Mais x frac U underscore, J acento circunflexo N, U underscore, J1, acento circunflexo N, delta x igual a zero. O passo 1 da aplicação do método é a substituição algébrica. Nós pegamos a equação da onda discreta vista anteriormente, U underscore, J acento circunflexo N igual a RHT, acento circunflexo N, e acento circunflexo IK, J delta x, e a substituímos cuidadosamente em cada um dos termos do esquema de diferenças finitas. O objetivo é isolar as amplitudes RHT em relação ao tempo. Fazendo isso na nossa equação de advecção, obtemos frac RHT, acento circunflexo n mais 1, e acento circunflexo IKJ delta x, menos RHT, acento circunflexo e acento circunflexo IKJ delta x, delta t.
mais frac ATU, acento circunflexo Ni acento circunflexo IKJ delta X, menos RATU, acento circunflexo Ni acento circunflexo IKJ1, delta X, igual a zero. O passo 2 consiste em isolar o fator de amplificação. A partir daquela expressão longa nós precisamos simplificar algebricamente para encontrar o valor de frac RATU, acento circunflexo N, mais 1 RATU, acento circunflexo N. Ao dividir toda a equação por RATU, acento circunflexo Ni acento circunflexo IKJ delta X, nós encontramos a fórmula exata para o nosso modelo, lambda, igual a 1 mu, mais mu, e acento circunflexo IK delta X. O termo mu representa o número de Courant, dado por mu, igual a xfrac delta T delta X, onde C é a velocidade de propagação, delta T é o passo de tempo, e delta X é o tamanho da malha espacial. E qual é o veredito da estabilidade para este esquema upstream? Ao impormos a nossa condição de ouro, lambda acento circunflexo 2Li1, na equação que encontramos, chegamos ao critério 1 a 2 mu, 1 mu, 1 cos, K delta X. Li1. Isso prova que o esquema só é estável se a velocidade de advecção e o tamanho da malha mantiverem uma proporção rigorosa. Matematicamente, precisamos que zerole mu Li1, restrição conhecida em nossa área como a condição de Courant-Friedrichs-Lewis, ou apenas CFL. Precisamos, contudo, ter muita cautela com o calcanhar de Aquiles do método de von Neumann. Este método exige estritamente que estejamos trabalhando com equações lineares e com coeficientes que sejam constantes. Se o modelo possuir termos não lineares, como U frac parcial U parcial x, ou possuir coeficientes que variam no espaço, como a velocidade c de x, o método pode falhar. Ele pode classificar um esquema numérico como estável de forma falsa, caso a instabilidade seja originada exatamente por essas não linearidades. Para superarmos os limites quando o domínio espacial não é periódico ou temos condições de contorno complexas, utilizamos o método da matriz. Nele nós reescrevemos o esquema numérico em forma matricial, o acento circunflexo N mais 1, igual a acento circunflexo N. Neste cenário, os nossos fatores de amplificação lambda são simplesmente os autovalores da matriz A, que podem ser calculados através da relação do determinante a lambda igual a zero. Para resumir, o passo a passo de como aplicar o método nas nossas simulações fica assim estruturado. Passo 1. Escrever o esquema numérico de diferenças finitas. Passo 2. Substituir a componente de onda de Fourier na forma U_J acento circunflexo N, igual a RAT, U acento circunflexo N, e acento circunflexo IKJ delta X. Passo 3. Isolar matematicamente o fator lambda. E o passo 4 definitivo. Impor a desigualdade lambda Li1, para encontrarmos os parâmetros e critérios físicos que garantem a estabilidade do modelo. Desenvolver modelos numéricos, trata-se de buscar o equilíbrio perfeito nesta balança. A precisão do modelo é alcançada ao se reduzir o erro de truncamento. Porém, de nada adianta a precisão se a simulação quebrar, e é aí que entra o método de von Neumann, garantindo a estabilidade ao controlar o erro de discretização. Um esquema numérico verdadeiramente confiável para prever a atmosfera precisa dominar ambos os lados dessa balança. Obrigado e vamos aos exercícios.